Agora, Jussara, e boa noite para você também, muito obrigado por estar com a gente nesse dia. A notícia tem um impacto, tem um peso político, uma repercussão política muito grande também. Luiz acabou de nos lembrar sobre a imposição das sanções do governo Trump aos ministros, a alguns ministros da Suprema Corte, incluindo o ministro Luiz Roberto Barroso e sua família. Então, daí talvez seja importante a gente perguntar para você como é que a direita, muito crítica ao Supremo, reagiu à saída do ministro Barroso, que foi bastante combatido há algum tempo, quando em Nova York, enfrentando manifestantes, o ministro deu aquela célebre frase, perdeu mané, se dirigindo aos manifestantes, citando a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. É importante trazer, primeiro, nesse momento, a posição da direita frente a essa aposentadoria antecipada, Jussara. Boa noite, Márcio, Luiz e todo mundo que está aqui com a gente. Márcio, essa frase, perdeu mané, dita pelo ministro Luiz Roberto Barroso em Nova York, ela acabou se tornando um símbolo para os ataques em relação ao Supremo Tribunal Federal. Foi essa mesma frase dita por Barroso que foi pichada na estátua na frente do Supremo Tribunal Federal pela cabeleireira Débora. Tudo isso, Márcio, faz com que o ministro Luiz Roberto Barroso, que atuou até pouco tempo, era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tenha se tornado um dos alvos preferenciais no Supremo Tribunal Federal, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, Barroso estava junto com o ministro Alexandre de Moraes em Nova York. Tem uma outra frase que os bolsonaristas citam com muita frequência para atacar Luiz Roberto Barroso, que é justamente quando ele, no evento da Uni, aqui no final de 2022, ele diz o seguinte, ele citou uma frase que tinha, nós derrotamos o bolsonarismo. Essa frase é frequentemente lembrada para citar, inclusive, Márcio, que não há um Supremo Tribunal Federal isento. Recorrentemente, essas duas frases, elas são citadas e me dizem mais, essa frase que foi dita no evento da Uni, ela é considerada pior para a direita e o próprio ministro próprio ministro Luiz Roberto Barroso, numa entrevista recente à Roda Viva, disse ter se arrependido ali, que foi um momento infeliz, uma declaração infeliz. Bem, e aí hoje me chamou a atenção na coletiva do ministro, quando ele diz o seguinte, que vai sair do STF, dizendo que agora vai seguir novos rumos, e aí ele fala que ele gostaria de ver um pouco mais essa vida que resta sem exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Justamente, Márcio, porque tudo aquilo que a Luísa já citou aqui, ele, por ter se tornado alvo, foi sancionado também pelas medidas dos Estados Unidos e tem também, além dele mesmo ser exposto, a própria família. Então, isso tem um peso, né, nessa decisão também do ministro Barroso, e a direita não vai se esquecer. Embora ele esteja saindo de cena, saindo dessa exposição, a direita vai seguir martelando, principalmente com essas duas frases.